Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala cristão, fala cristã, nós estamos aqui avançando nos nossos encontros. É importante lembrar que a sua presença nos ajuda, nos faz bem. Certamente você leva esses conhecimentos para outras pessoas de uma forma curta, breve. É claro que se a gente fosse aprofundar aqui, as aulas seriam muito longas, cansativas. A gente está procurando fazer de uma forma que você consiga acompanhar. Então não se esqueça, deixa seu like ou dislike, deixa lá o seu comentário, que todos os comentários serão considerados, inclusive as sugestões. Encaminhe também, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos fazer o maior número de pessoas conhecer fazer essa experiência do credo, de conhecer um pouco mais os fundamentos da fé. Muito bem. Hoje, então, nós vamos falar sobre o quinto artigo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. Veja que nós estamos passando num processo, numa experiência que vai narrar fazendo um contraponto com a própria história da salvação. Não é? No credo, símbolo dos apóstolos, nada que corresponde à história da salvação fica para trás. Aqui já está contemplado todas as verdades de fé, primeiras verdades de fé, não é? No credo e para os apóstolos. Muito bem. A respeito deste artigo, nós conhecemos a história, a palavra. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Apareceu então Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Pois bem, Pilatos, quando manda flagelar Jesus, ele reproduz naquele cenário, no petróleo, todo aquele cenário que ali se monta, uma ideia do que seria a coroação do rei de Roma. Então temos Jesus, rei dos judeus, assim definido por Pilatos. Temos a coroa de rei, coroa de espinho, o manto de púrpura, que é o manto real, e um cajado de madeira tomado por cetro. Percebe que o enfermo divino está ali e nós olhando esse cenário e fazendo uma comparação com a entronização do rei de Roma, os judeus, Pilatos entrega Jesus aos judeus para ser crucificado e eles montam uma cena para debochar de Jesus. É uma cena de deboche. Porque eles estão ali prontos para zombar. E eu acho interessante esta cena, porque Pilatos, num determinado momento, quando Jesus então já recebeu a coroa, tomado um cajado por cetro, o manto, Pilatos pega Jesus, vai até o povo e diz, ecce homo, que quer dizer, este é o homem. Sempre me chamou a atenção essa expressão de Pilatos. Uma expressão, a meu ver,
que tem uma relação íntima com aquilo que o próprio Cristo é. Este é o homem. Mas de que homem Pilatos está falando? Poderia estar falando de Jesus, do judeu, de um pecador, subversivo, porque disse que era filho de Deus? Mas eu posso compreender também que este ecce homo, eis o homem, trata-se do universal perfeito. O que é o universal perfeito? O homem da perfeição, o homem da humanidade. Tenho comigo que, ao dizer isto, Pilatos, de forma intuitiva, nos quer dizer: eis o Adão perfeito, que lá no Éden foi corrompido pelo pecado. E aqui, o pecado do primeiro Adão vai matar o segundo Adão. Eu tenho comigo que eis o homem, disse Pilatos, nos deve levar a uma reflexão, a saber, Cristo é o modelo de humanidade mais perfeito a ser seguido. Em Jesus nós temos tudo. Nós temos o homem perfeito na sua totalidade. Então nós temos diante de Pilatos o Cristo total, o homem da perfeição, Filho de Deus, nascido da Virgem, concebido pelo Espírito. Não há nenhuma possibilidade dele não ser um homem perfeito. Portanto, este ecce homo é como dizer, este é o modelo de humanidade a ser seguido. Este é o modelo de humanidade que nós vamos matar, que agora será morto. Então, ele padeceu sobre Pôncio Pilatos nessas circunstâncias. Depois Jesus foi crucificado. E todos nós também já conhecemos a paixão do nosso Senhor. Lá ele faz a experiência da misericórdia. Crucificado, recebeu todos os escárnios. E chegando, porém, percebendo que Jesus estava morto, os soldados não lhe quebraram as pernas. E é interessante ele não quebrar as pernas, porque isso acontecia. Isso acontecia com todos que eram crucificados. Mas para cumprir aquela profecia, que não lhe quebrariam nenhum dos seus ossos. Até nisso Jesus foi preservado, porque ele era Deus. Crucificado. Ele foi crucificado. A lança romana direcionada a nós, direcionada a cada um de nós por causa do nosso pecado, foi parada pelo peito do Cristo. Ele parou a lança que estava destinada a nós no seu próprio peito, donde jorrou sangue e água para a nossa redenção. Dali jorrou a igreja do Cristo. Dali nasceu, fecundou o Verbo na terra, na face da terra, derramou água e sangue do lado do Verbo encarnado. Jesus, então, morto, é sepultado. As mulheres, então, quando Jesus é sepultado no terceiro dia, vão lá para untar o corpo. Era comum.
Quando elas entram no sepulcro, o anjo diz: não temais, sei que procurais Jesus, o que foi crucificado. Mateus capítulo 28. Vocês estão procurando Jesus, o que foi crucificado. Mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Veja, elas correram então, foi dizer a Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Eu acho interessante que aqui nós temos dois personagens e há uma palavra que os separa. Tem uma palavra que os separa. Dois personagens. Maria e Pilatos. De Maria, o nascimento, que foi um padecimento. De Pilatos, a morte. Entre o nascimento e a morte, mais de 30 anos se passaram, que o credo parece resumir numa só palavra: ele padeceu. Padeceu porque saiu da sua realeza. O grande sacrifício do Cristo se dá, em primeira instância, quando ele sai do seu trono, ele deixa o seu trono, ele sai do coração de Deus e encarna no seio da Virgem. E ele então tem um padecimento de ser Deus, sendo Deus, fazer a experiência humana. Um grande padecimento. E agora ele padece de novo, porque morre e é colocado no lugar dos mortos, na vida dos mortos. Morto e sepultado como um humano comum, que experimentou a morte. Mas a morte não o corrompeu. Este padecer lembra a encarnação de Deus. Ou será que nós esquecemos como começou, como foi a encarnação de Deus no presépio? Já falamos numa aula anterior. Semelhante aos mais pequenos, aos mais pobres, colocado num canto de uma estrada de Belém, deportado para longe de Nazaré, é o Cristo. Agora, lá estava Maria e aqui está Maria. E o nome de Maria lembra esta paixão desde a infância, como aquele de Pilatos que lembra a paixão. Lá padeceu na manjedoura, escorraçado da cidade. Cá padeceu a morte, escorraçado da cidade. Ao Monte Calvário, ao Monte da Caveira. Então, queridos, desde sempre nós estamos habituados a ver a cruz como apenas uma pessoa divina, filho de Deus, feito homem, crucificado, como se fosse somente sua. O mistério se cumpre no Novo Testamento e mostra que a cruz não é apenas de Jesus, mas a cruz é da Santíssima Trindade. Porque o Pai faz a experiência da cruz no Filho, o Espírito faz a experiência da cruz no Filho. Então, a paixão de uma das três pessoas da Santíssima Trindade revela o amor misericordioso que oferece na comunhão da vida eterna, que liberta a humanidade do peso esmagador do pecado e nos reconcilia toda a humanidade da hostilidade alienada do seu tempo. A cruz do Filho é a revelação insuperável do amor trinitário. É uma demonstração comovente, um ícone dilacerante do amor apaixonado de Deus, Filho e Espírito, que chegou a este ponto por amor de nós, que chegou a ponto de nos amar de tal forma,
morreu e foi sepultado. É importante pensar que Jesus foi sepultado, a sepultura nos diz, antes de tudo, que ele foi verdadeiramente homem. Um homem de carne e osso, que morreu. Um ser verdadeiramente encarnado na vida do seu povo, na história do seu povo. O ontológico, o Deus inteiro, o Jesus inteiro agora está morto. Portanto, ele morreu verdadeiramente. Sendo então Jesus sepultado, ele compartilha totalmente a condição humana, inclusive fazendo a experiência da morte e fazendo também a experiência do sepulcro. Fazer a experiência do sepulcro significa dizer para o visível, para o palpável, para a razão humana, eu sou um homem. É o ecce homo que Pilatos o chama. Jesus morto no sepulcro é dizer, eu sou igual a vocês. Eu experimentei a dor de vocês. Eu experimentei a dor de ver meu pai morrer. São José, meu pai adotivo, Jesus experimentou. Eu experimentei morrer e ver a dor de minha mãe, do meu amigo. Experimentei o que tem de mais humano ser traído por um dos meus. O sepulcro diz, grita todos os dias, o silêncio sepulcral do Cristo grita para cada um de nós. Eu experimentei ser traído, ser negado, ser entregue aos pecadores, como vocês todos os dias são entregues à morte, eu fui entregue à morte. É isso que o sepulcro nos ensina. Somos entregues todos os dias à morte de São Paulo. Cristo diz, eu fiz essa experiência. Agora ele passou por todas as experiências humanas. Queridos, que homem nós somos? O homem no sentido Ha-Adam, no sentido humanidade. O homem no sentido da totalidade do Cristo. Que tipo de humanidade nós somos? Que tipo de seres humanos nós somos? Ecce homo, como aquele homem? No modelo daquele homem ou no modelo dos homens da terra? É uma questão a refletir. Eu estou parecido com quem? Com o eu sou, que é o próprio Deus? Com sou eu, que é Jesus? Com o ecce homo de Pilatos? Ou os homens do nosso tempo, que nos perdem, que nos atrasam, que nos corroem e que nos colocam abandonados nos sepulcros das periferias da religião, nas periferias, na marginalização da fome, da corrupção, corrompidos pela morte do nosso tempo. Quantos modelos de sepulcro nós já experimentamos ou conhecemos? Hoje, nessa reflexão, eu queria dizer para cada um de nós, conhecemos esses sepulcros, mas o sepulcro mais excelente é aquele que passou o humano de Cristo, mas com ele estava o divino, e de lá saiu a nossa redenção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.